Colegas advogadas e advogados, os presidentes do regime ditatorial militar no Brasil eram generais. Neste contexto, a participação da mulher sempre foi relegada a segundo plano, sendo recente o reconhecimento de direitos básicos de cidadania, tais como o voto. Somente através de árdua luta é que o direito de voto feminino foi conquistado e a mulher pôde participar ativamente da vida política do nosso país. Elas foram chegando aos parlamentos municipais, dos estados, ao Congresso Nacional, e hoje o Executivo Federal é liderado por uma mulher eleita democraticamente pelo povo. Depois de inúmeros relatos de agressões e mortes destas personagens, mães, esposas e filhas, é que ingressou em nosso ordenamento jurídico uma lei que não admite qualquer violência contra o suposto sexo frágil, seja de natureza física, moral ou verbal. Graças à brava Maria da Penha, cearense, um homem, entre aspas, hoje pensa 10 vezes antes de agredir uma mulher. Tais avanços, recentes na história mundial, não estão adstritos ao Brasil. Na Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e Argentina, por exemplo, a participação feminina se dá em todos os segmentos da sociedade. Aqui em Fortaleza temos a professora Adísia Sá, uma das maiores jornalistas do Brasil, como verdadeiro ícone no segmento, sendo reconhecida como tal, inclusive por instituições tipicamente masculinas, como a maçonaria. Tal decorre de sua inquestionável iniciativa e coragem participando da vida política e jornalística do Ceará. Há muitas mulheres que desempenham mistérios antes tidos como exclusivo dos homens. Garis, motoristas de ônibus, de topiques, vendedoras, professoras, policiais, bombeiras, militares, comandantes de aeronaves civis e militares, dentre outras. Até mesmo a Polícia Federal conta em seus quadros com uma mulher na função de superintendente regional em Brasília, demonstrando que o poderio econômico e político não são suficientes ao estancamento das ações enérgicas que se façam necessárias por parte dos agentes públicos. No Ministério Público do Estado do Ceará, por exemplo, é inquestionável o trabalho da Procuradora de Justiça, doutora Socorro França, juntamente com a doutora Vanja Fontinelli, que se destacaram na defesa do consumidor em Fortaleza desde a criação do DECOM, mesmo antes da entrada em vigor do Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Idêntica performance se verifica no Ministério Público Federal, onde os operadores do direito se deparam diariamente com o destaque das jovens procuradoras da República no honrado desempenho dos seus papéis. Na digníssima magistratura cearense, tal competência pode ser apontada na pessoa da excelentíssima senhora doutora juíza de direito, doutora Marileda Timbó, exemplo de conhecimento jurídico, coragem e dedicação. Outros expoentes de competência decisória e destemida são a professora Rossana Raia, magistrada de grande envergadura na Justiça do Trabalho, e a ministra Eliana Calmon, no Conselho Nacional de Justiça, por onde já passou a digníssima juíza federal no Ceará, a doutora Germana Moraes. No Supremo Tribunal Federal e demais tribunais superiores, a presença feminina já é uma agradável e crescente realidade, embora de forma tímida. A administração do Estado do Ceará, já há muito, marcada pela presença e atuação das mulheres em posição de mando, podendo referir-se à doutora Mariana Lobo Botelho Albuquerque, atualmente respondendo pela Secretaria de Justiça. A Defensoria Pública do Ceará, onde se destacam ilustres profissionais como a professora Eliane Matos e outras de igual talento, tem à frente a nobre defensora Andréa Coelho, numa demonstração de capacidade intelectual. A participação da mulher também se mostra de relevo na educação, podendo-se mencionar aqui a Universidade de Fortaleza, Unifor, onde eu fiz o meu curso com muito orgulho, uma das melhores faculdades particulares do Brasil, conta com a dedicação e esmero da doutora Fátima Veras, médica e reitora daquela casa, cuja magnificência tem refletido favoravelmente no corpo docente
e no discente. Mais recentemente, a descoberta do pré-sal colocou o Brasil como uma das maiores potências econômicas do mundo, sendo a Petrobras a maior empresa de prospecção em águas profundas do planeta, administrada pela doutora Maria das Graças Foster. Apesar de todo o embasamento histórico e na contramão do novo paradigma firmado pelas mulheres em todo o mundo, cujo maior grau de incorruptibilidade já foi objeto de estudos por universidades inglesas e norte-americanas, a participação feminina na Ordem dos Advogados do Brasil tem sido deveras diminuta, limitando-se a mistérios de menor jaez. No Conselho Federal, cuja presidência ainda se dá por eleições indiretas, contrariando uma das bandeiras mais fortemente defendidas pela instituição, a titularidade por uma advogada continua sendo um mero e distante sonho. Com isto, a entidade evidencia o popular ditado, segundo o qual faça o que eu digo e não faça o que faço. Ou seja, aparentemente a OAB se limita a pregar a democracia e a igualdade de direito para os outros. Sem desmerecer os exemplos já citados, é forçoso reconhecer a atuação da doutora Estefânia Viveiros, advogada de extrema militância e cuja presidência da seccional de Brasília, no Distrito Federal, são motivos de orgulho para todos os advogados e advogadas. Uma inserção pioneira que deve servir de exemplo para as outras colegas, notadamente no conceituado e inovador estado do Ceará. Neste caso específico, embora 3 dos últimos presidentes da OAB em Fortaleza tenham esposas competentes causídicas, as nossas bravas colegas da terra, com exceção da doutora Antônia Matias de Alencar, candidata em 2001, com quem tive o prazer de encabeçar a chapa como vice, brigando contra as campanhas milionárias da época, que mantiveram as anuidades caras até hoje, as demais colegas sequer têm vez, liberdade e oportunidade de, pelo menos, postular um cargo de relevante destaque na OAB. Nunca tivemos uma mulher sequer como vice-presidente do Conselho Estadual. Agora, depois do ovo ser colocado de pé, como diz o dito popular, pode ser que, com base nesta ideia e no intuito de vencer o pleito que se avizinha, surjam propostas e pesquisas de um nome para a função de vice-presidente nas chapas. Queira Deus. Entretanto, as atuantes oficiais de Temes merecem muito mais que um cargo secundário, um vice-posto, uma vice-liderança, uma vice qualquer coisa. Parafraseando o presidente norte-americano, Obama, elas podem, sim, elas podem. Tal direito há muito lhes é líquido e certo. Não apenas para a postulação na cabeça de qualquer chapa diferente, mas para a apresentação de propostas inovadoras, avançadas, visionárias e longe do atraso e da mesmice reinante hoje. Pois como se não bastasse a sede pelo poder dos meus colegas, advogados, mostra o desejo incontrolável, eterno, inarredável de revezamento no poder, formando assim um monopólio masculino em todos os pleitos da ordem no Ceará. É o que popularmente se conhece como dança das cadeiras, filme já visto antes, muito repetido e manjado para todos nós. Não consigo entender por que uma mulher não pode ser presidente da OAB no Ceará. No máximo, são contempladas com cargos no Conselho Estadual, suplências e funções nas diversas e inúmeras comissões. Nunca à frente de uma fortaleza como a Caixa dos Advogados, por exemplo. As nossas colegas ficam sempre em escalões inferiores, em segundo plano, longe das decisões importantes para esta nobre categoria, por sinal, composta na maior parte de mulheres inscritas e votantes. Penso, digo e repito com a devida vênia que tem alguma coisa errada no processo eleitoral da OAB, pois em outros segmentos da sociedade, até menos esclarecidos, as mulheres já avançaram muito
muito mais do que isto. Peço por último, se você aprova a evolução das mulheres advogadas em benefício da justiça, que curta este vídeo no Facebook e compartilhe esta boa ideia. Agradeço a sua honrosa atenção. Não aceitamos os mesmos e as mesmas promessas de sempre. Queremos uma OAB diferente. Eu sou Luiz Antônio Lima, advogado em Fortaleza, Ceará. Obrigado.